Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plazzi e esta é a nossa terceira videoaula de resumo em quadro verde, que tem como tema o tecido epitelial. Nas videoaulas anteriores, na videoaula de número 1, nós falamos sobre a generalidade do tecido epitelial. Definimos, caracterizamos. Na videoaula de número 2, nós falamos sobre as junções intercelulares que estão no polo basal, na junção da célula com a lâmina basal e nas paredes laterais. O nosso assunto da videoaula de hoje são as especializações da superfície livre do polo apical. Então vamos lá. Só para nós recordarmos, na aula passada nós vimos as junções intercelulares que estão na parede lateral e na junção entre a célula e a lâmina basal. Na aula de hoje, nós estudaremos as especializações que estão localizadas aqui na superfície livre do polo apical. Normalmente, pessoal, para deixar isso já claro desde o início, essas especializações elas têm relação direta com a função que aquela célula exerce. Nós vamos ver que temos, entre algumas, as principais especializações são os microvílos, os estereocílios, os cílios e os flagelos. Vamos começar então falando a respeito dos microvílos. Os microvílos são projeções do citoplasma da célula que têm como funcionalidade ou finalidade básica aumentar a superfície de contato da célula com o material. As microvilosidades estão presentes nas diferentes células, estão presentes em grande parte das células do tecido epitelial. Porém, estão muito presentes nas células que promovem a absorção, como, por exemplo, as células do epitélio do intestino. Quanto maior a função ou a característica de absorção desta célula, maior é a quantidade, maior é o volume que essa célula tem de microvilosidades. Sempre que eu estou falando de microvilosidades em sala de aula, eu costumo usar a palma da mão como um exemplo. Observe. A palma da minha mão é como se fosse a célula. Aqui o citoplasma da célula. E os meus dedos são como se fossem as microvilosidades, as projeções que partem do citoplasma. Para que vocês entendam isso, como que essas projeções aumentam a superfície de contato? É muito simples. Basta que você coloque alguma coisa num pano, por exemplo. Coloque uma borracha sobre um pano. Se você deixar o pano esticado, a superfície de contato entre a borracha e o tecido vai ser muito pequena. Vai ser restrita a área do tamanho da borracha. Na medida em que você faz pregas nesse tecido, o tecido encurta de tamanho, entre aspas, óbvio, porque ele não encurtou, ele está apenas pregueado, e a superfície de contato da borracha agora vai pegar todo o tecido, que na verdade está pregueado, está dobrado. Com esse exemplo simples, você entende que em uma célula de intensa absorção, exista uma grande quantidade de microvilosidades. Além da microvilosidade, existem algumas células específicas do nosso corpo que permitem ou que têm como função deslocar algum produto ou alguma substância ou alguma estrutura de um local para outro. Um dos principais exemplos que nós temos é o nosso epitélio respiratório. A árvore bronco, o epitélio respiratório, a mucosa respiratória produz a secreção e essa secreção ela vai ter que ser drenada da periferia para a região das vias aéreas superiores para ser expectorada. Como que essa secreção anda? Como que essa secreção se locomove? Fisiologicamente falando,
Isso acontece porque na superfície livre do polo apical de uma célula que tenha essa funcionalidade, existem aproximadamente 250 cílios. Esses cílios, eles são nutridos energeticamente falando pelo ATP, de tal forma que eles promovem um intenso movimento de vai e vem, fazendo com que o fluido que está aqui em cima faça uma correnteza, conduzindo a secreção, por exemplo, de um local para outro. Um outro exemplo de epitélio ciliado é o epitélio da tuba uterina. Nas mulheres, quando a mulher ovula, essa ovulação acontece no ovário, que é um órgão abdominal, vai ser sugado esse ovócito maduro pela tuba uterina e ele vai se deslocar por todo o trajeto da tuba. O ovócito não tem nadadeira, não tem asa, não tem braço, não tem perna. Como é que ele se locomove? Como é que ele se desloca? Simples. As células do epitélio da tuba uterina são células ciliadas. Esses cílios, com intenso movimento de vai e vem, fazem com que o fluido forme uma correnteza, e é essa correnteza que vai conduzir o ovócito maduro ao longo da tuba uterina. Então, os cílios são especializações de superfície livre do polo apical que têm a finalidade de conduzir algo de um ponto a outro. Além dos cílios, nós temos uma outra estrutura, também presente na superfície livre do polo apical, que parece com cílios, porém são mais longos, finos e imóveis. São chamados estereocílios. Estéreo no sentido de não realizar aquela função. Então são falsos cílios. Por que eu digo falsos cílios? Fisionomicamente falando, morfologicamente falando, os estereocílios parecem cílios, mas eles são mais compridos e mais fininhos. Mas eles não são cílios porque, na verdade, eles não são móveis como os cílios. Eles são imóveis. Então, os estereocílios são cílios imóveis. Tem como função aumentar a superfície de contato também. Está presente, por exemplo, no ducto deferente, onde precisa permitir uma troca de substâncias entre o epitélio, o conjuntivo do ducto deferente com o produto que vai passar ali dentro. No caso do ducto deferente, o fluido que está sendo ejaculado. Eu posso dizer, então, que os estereocílios têm as mesmas funções dos microvilos, funções semelhantes, posso dizer sim. Só que eles não são microvilosidades, não são projeções em forma de dedo de luva. São finos como cílios, porém imóveis. Por isso o nome é estereocílios. Para nós finalizarmos a nossa aula sobre especializações da superfície livre do polo apical, está faltando a gente falar apenas do flagelo. A única célula flagelada do corpo humano é o espermatozoide. Que é constituído de cabeça, peça intermediária e cauda. Essa cauda do espermatozoide nada mais é do que o seu flagelo. O flagelo, assim como o cílio, como os cílios, eles são móveis e permitem a locomoção do espermatozoide. A diferença entre o flagelo e o cílio é que os cílios eu tenho aproximadamente 250 em cada célula. O flagelo é limitado a apenas 1 por célula. O flagelo ele também tem como fonte de energia o ATP. E na peça intermediária do espermatozoide, eu tenho uma grande quantidade de mitocôndrias que vão sintetizar a energia necessária para o flagelo se locomover, conduzindo o espermatozoide até o seu destino. Existem situações de espermatozoides que têm 2 flagelos, às vezes até mais flagelos.
Isso não potencializa o espermatozoide, muito pelo contrário. É um espermatozoide defeituoso. Não vai ter energia o suficiente para nutrir os dois flagelos para chegar até um objetivo. Então, o espermatozoide fisiológico, normal, ele apresenta apenas um flagelo. Então, funcionalmente falando, os flagelos e os cílios são muito semelhantes. A diferença é que nos cílios eu tenho 250 cílios por célula, enquanto os flagelos eu tenho apenas um flagelo por célula. E o exemplo que nós temos de célula flagelada no nosso corpo são os espermatozoides. Bom, pessoal, assim a gente finaliza a terceira aula de resumo em quadro verde, que teve como tema as especializações da superfície do polo apical das células epiteliais. Eu espero que tenha sido útil a vocês. Aguardo os e-mails com críticas, dúvidas e sugestões. Sejam sempre muito bem-vindos ao canal do professor Otávio Plazzi aqui no YouTube. Uma grande alegria ter todos vocês aqui comigo. Um abraço a todos, tudo de bom e até breve, pessoal!